Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim, sou o Matheus, estou aqui hoje para a gente gravar mais um vídeo da Palavra de Deus, que a gente vai ler junto, refletir e meditar no texto. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, deixar um gostei e principalmente de compartilhar a Palavra de Deus. Se esse vídeo abençoa a tua vida, ou se você entende que a Palavra de Deus pode transformar a vida de uma pessoa, compartilhe a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Vamos lá. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que lhe foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós vamos, versículo a versículo aqui, analisar o texto e comentando. Antes do nascimento de Jesus, e lembrando, conforme o vídeo que nós fizemos no passado, que Jesus era antes de todas essas coisas. Nós vemos claramente Jesus participando e existindo antes mesmo do seu próprio nascimento, Jesus foi antes de Maria, Jesus era antes de José, Jesus era antes de Davi, Jesus era antes de Moisés. E aqui nós vemos um pouco da história de Maria e de José, E antes deles se unirem, se casarem, ela se achou grávida. E naquele tempo, pela cultura e pelo costume, José tinha direito de abandoná-la. E ela sofreria consequências gravíssimas por isso. E José decidiu em seu coração que ele faria isso, porque ele iria se casar com ela, ou seja, não tinha tido ainda relação com ela, e ela se achou grávida. Mas Deus, conhecendo o coração e as suas intenções, mandou um anjo falar com José. E isso aconteceu em um sonho, uma visão. O anjo falou com José e explicou para ele o que estava acontecendo e o que aconteceria entre ele e Maria. E quando ele acordou e entendeu isso, ele obedeceu o anjo, José entendeu que Deus tinha falado com ele através do anjo e que aquela obra era de Deus. Não era algo nada fora do controle e da vontade de Deus. E aí nós vemos aqui no versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. A descendência de Jesus, sendo a árvore genealógica de Jesus, sendo chamado filho de Davi, é por conta da ascendência de José. A família de José era descendentes do rei Davi. Isso é uma curiosidade que poucos sabem. E aí o anjo disse, porque nela foi gerado, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E nós entendemos que uma obra muito misteriosa e muito incompreensível para nós. Primeiro que gerar uma vida dentro de nós é algo maravilhoso demais, sobrenatural. E isso foi gerado pelo Espírito, o Espírito Santo. E a grande ênfase desse texto aqui está no versículo 21 e 22. Eu vou repetir. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse é o porquê e o para quê de Jesus ter encarnado.
o divino, o santo, o Deus se tornado homem e habitado entre os homens. Essa é a necessidade e a razão de Jesus ter descido até a terra e se encarnado como homem. Salvar o seu povo dos pecados dele, os pecados que os afastavam, que os separavam de Deus, o Criador. E olha o 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. E mais uma vez vemos aqui a conexão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O cumprimento da promessa, ou seja, a fidelidade de Deus em sua palavra. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. E mais uma vez vemos isso. E o que era essa promessa? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E essa é a palavra mais bonita de tudo que nós lemos aqui. Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós, Deus no meio dos homens pecadores. E essa é a grande ênfase desse texto aqui. E vemos também claramente, todo o contexto aqui, nós vemos a ação da Trindade em conjunto. Nós vemos Deus se revelando através do Filho, ou seja, se existe um Deus que é chamado de Filho, existe um Deus que é chamado de Pai. Deus Pai, Deus Filho, e em seguida, quem gerou esse Filho foi o Espírito. Claramente nesse texto vemos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em unidade, com um único propósito, revelar-se ao homem para a redenção, para o resgate, para a restauração dessa relação que se perdeu por conta do pecado na vida do homem. O pecado que separa o homem de Deus. E a grande obra de Cristo, a grande obra de Jesus, a grande razão dele estar aqui está no versículo 1. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então a grande obra de Cristo era essa, salvar o povo do seu pecado. De que jeito? Habitando no meio deles, se fazendo como eles, por causa deles. Então, a conclusão é que nós vemos a Trindade trabalhando em favor do cumprimento do propósito muito maior do que eu mesmo. O propósito da revelação de Deus, que reverte em glórias a Deus, que reverte no conhecimento da grandeza, da majestade, do poder do Santo Deus. A promessa e a obra se cumprindo em Jesus. A salvação e o restabelecimento da relação que tinha se perdido por conta do pecado que separa o homem de Deus. E nisso nós concluímos a grande obra de Deus, de restauração, de redenção, iniciando, fisicamente aqui, pois ela já se iniciava desde o princípio, a partir do momento que o homem se perdeu, esse plano já existia, não era um plano adicional. Deus já sabia em sua onisciência como seria e o que ele faria. E o plano era esse, Jesus habitar no nosso meio para nos salvar. Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus eu oro para que a tua palavra alcance os nossos corações e nos transforme. Pai, eu oro para que o entendimento vindo do Espírito Santo abra mesmo os nossos ouvidos para ouvir o que a sua voz nos diz hoje. A nossa necessidade de salvação, para que Deus, aquilo que Cristo fez, aconteça nas nossas vidas, a restauração de uma relação íntima de filho com o Pai, com o Senhor, assim como nós, Deus, necessitamos restabelecer as nossas relações. Pai, o Senhor veio e habitou entre nós e quebrou as barreiras entre o homem e Deus. E por isso o Emanuel, o Deus conosco, se revelou a nós. Eu oro para que isso caia no coração dos meus irmãos, para que essa palavra alcance corações e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.